Olá pessoal, tudo bem? E aí? Vamos estudar? Vamos pegar? Vamos focar? Essa é a nossa aula sobre semelhanças atômicas. A teoria das semelhanças atômicas, ela contraria o modelo vigente à época, que é o modelo daltoniano. Só para você recordar rapidamente, né, o modelo daltoniano criado por John Dalton idealizava que o átomo era a menor partícula da matéria e que o átomo era uma bolinha, uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, imutável, né? E essa esfera maciça não tinha carga, ela era neutra. Então, segundo o modelo atômico de Dalton, um átomo de um elemento era diferenciado do átomo de outro elemento pela diferença de massa entre eles. As massas de elementos diferentes eram diferentes. Posteriormente, com a definição do núcleo atômico, com a definição da existência dos prótons, definiu-se que o que caracteriza um elemento químico não é a sua massa, mas sim o seu número atômico, o seu número de prótons. Surge aí a teoria dos isótopos. Isótopos, iso igual P de prótons, né, igual ao número de prótons, são átomos de um mesmo elemento químico, e para eles pertencerem ao mesmo elemento químico, eles têm que ter o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Beleza? Vou dar um exemplo bem completo para você entender o contexto como um todo. Então, idealizamos que eu tenha isso. Que é isso? Água, né, professor? 2 hidrogênios ligados ao oxigênio, uma molécula de água. Beleza. Se isso é uma molécula de água, o que é isso? Outra molécula de água. Pode ser que sim. Né? Vamos lembrar que a molécula de água é formada por 2 hidrogênios ligados ao oxigênio. Mas o que caracteriza o átomo de hidrogênio é o seu número atômico. O hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica. Ele tem número atômico 1. Se o hidrogênio tem número atômico 1, o hidrogênio terá que ter número atômico 1. E todos os átomos de hidrogênio terão que ter número atômico 1. Para ser hidrogênio, o número atômico terá que ser 1. Já o oxigênio, como ele não é o hidrogênio, ele não pode ter número atômico 1. Somente átomos de um mesmo elemento podem ter o mesmo número atômico. Então o oxigênio tem número atômico 8. E o outro oxigênio também tem número atômico 8. Porém, na natureza existem átomos de hidrogênio que apresentam massas diferentes. Átomos do mesmo elemento que apresentam massas diferentes contrariam o modelo de Dalton, que eu acabei de explicar para você, ok? Então, o hidrogênio pode ter número de massa 1, sendo chamado de prótio, ou número de massa 2, sendo conhecido como deutério. Recordando que o número atômico tem que vir embaixo e à esquerda, obrigatoriamente, e o número de massa pode vir em cima à esquerda ou em cima à direita, não faz diferença. O oxigênio tem número de massa 16, pode ser 17, pode ser 18, tem isótopos com massas diferentes. Minha pergunta é, esse hidrogênio e esse hidrogênio, eles são isótopos? São, né? São átomos do mesmo elemento? São, hidrogênio e hidrogênio. Tem o mesmo número atômico? Tem, 1 e 1. Então eles são isótopos. Só que mais do que isso, eles são átomos de um mesmo tipo de hidrogênio, de um mesmo isótopo do hidrogênio. Esse é um prótio e esse também é um prótio. O prótio é o hidrogênio que só tem próton, ele não tem nêutron. Aí como é que eu sei que ele não tem nêutron? Porque ele tem uma unidade de massa e essa unidade de massa é do próton. Então se ele tem só uma unidade de massa, essa unidade de massa pertence ao próton,
ele não tem nêutron, por isso é chamado de prótio. Esse hidrogênio e esse hidrogênio são isótopos? São, né? São átomos do mesmo elemento? São, hidrogênio e hidrogênio. Tem o mesmo número de prótons? Tem, 1 e 1. Só que esses hidrogênios eles têm a mesma massa, então eles também pertencem ao mesmo isótopo. Dá um exemplo para você entender melhor. Você vai lá no supermercado comprar massa, aí chega lá para comprar massa. Aí você chega na banca de frutas do supermercado, você tem maçã gala, você tem maçã Fuji, você tem aquela maçã verde. É tudo maçã, só que são maçãs de tipos diferentes. Ok? Só que na pilha de maçã gala, todas as maçãs são do mesmo tipo. Então eu tenho muitos átomos de hidrogênio que pertencem a esse tipo. Seria como as maçãs do tipo gala, um monte de maçãs do mesmo tipo. E eu tenho maçãs de um outro tipo, do tipo Fuji, que seria essa aqui, ó, um outro tipo de hidrogênio. Então eu posso ter vários hidrogênios do tipo prótio, aliás, o prótio é o mais abundante dos isótopos, eu posso ter vários hidrogênios do tipo deutério. Aí eu vou continuar a minha ideia, então. Esse hidrogênio e esse hidrogênio, eles são isótopos? Como é que eu sei, professor? Segue o conceito. São átomos do mesmo elemento? São, hidrogênio e hidrogênio. Tem o mesmo número atômico? Tem, 1 e 1. Então eles são isótopos. Só que agora eles são isótopos diferentes. Diferentes em quê? Diferentes em massa. A massa desse é 1, a massa desse é 2. Mas lembrando que o número de massa é a soma de prótons e nêutrons, e eles têm o mesmo número de prótons, esse tem um próton e esse tem um próton, o que difere um do outro também é o número de nêutrons. Este aqui, 1 menos 1 dá 0, ele não tem nêutron. Esse aqui, 2 menos 1 dá 1, ele tem um nêutron. Então, isótopos diferentes, eles diferem no número de massa e no número de nêutrons. Beleza? Espero que você esteja entendendo aí. Vou dar um outro exemplo de isótopos, então. Carbono. Eu tenho carbono 6, né? Que o carbono, todo carbono é 6. Aí eu tenho carbono de número de massa 12. Eu tenho carbono de número de massa 13, que é raríssimo. E eu tenho carbono de número de massa 14. Os hidrogênios, os isótopos do hidrogênio, eles têm nome. O H1 é o prótio, o H12 é o deutério e o H13 é o trítio. Os outros elementos, os outros isótopos, eles não têm nomes. Então esse aqui, como é que eu chamo ele? Eu chamo ele de carbono 12. Como é que eu chamo esse? Eu chamo de carbono 13. Como é que eu chamo esse? Eu chamo de carbono 14. Eu digo o número de massa, por quê? Porque o número de massa do carbono pode mudar. O número de prótons, não. Ok? Então vamos para o segundo conceito. O segundo conceito é de iso igual baros, massa, né? Pressão. Isóbaros têm a mesma massa, ó, A, número de massa. Então são átomos de elementos diferentes, por exemplo, cálcio e potássio. Tem números atômicos diferentes, o cálcio é 20, o potássio é 19, mas tem o mesmo número de massa, o que novamente contraria o modelo daltoniano, porque o Dalton dizia que átomos com o mesmo número de massa deveriam pertencer ao mesmo elemento. E aqui eu tenho elementos diferentes com número de massa igual. Ok? Seguimos então isótonos. Iso igual N de nêutrons. Mesmo número de nêutrons. Então tem átomos de elementos diferentes, neônio e oxigênio. Números atômicos diferentes, o neônio é 10, o oxigênio é 8. Números de massa diferentes, o neônio 20, o oxigênio 18. Então quando você olha para um par de isótonos, aparentemente não tem nada igual. Nada se parece nele. Você fala, não tem semelhança nenhuma. Só que se você pegar o número de massa e subtrair o número de prótons, você vai ver que ele tem o mesmo número de nêutrons. 20 menos 10 dá 10 nêutrons, 18 menos 8 dá 10 nêutrons. E aí eu tenho o mesmo número de nêutrons, eu tenho isótonos.
Tranquilo? Se você está curtindo o vídeo, não esqueça de clicar aí no gostei, de acionar o sininho das notificações para você receber novos vídeos toda vez que eu postar um vídeo novo no canal. Estou produzindo muito material aí nesse período de parada das aulas ao vivo, né? E estou tentando ajudar as pessoas que estão estudando aí para permanecerem ativos e focados para conseguir passar no Enem, passar no vestibular que deseja. Me auxilia aí a divulgar o canal, tá bom? Continuamos aí, vamos para a última semelhança, que são os isoeletrônicos. Isoeletrônicos são partículas que apresentam o mesmo número de elétrons. Eu tenho, por exemplo, neônio 1022, eu tenho oxigênio 816, 2-, o óxido, eu tenho alumínio 1327, 3+, o íon alumínio 3. Neônio tem quantos prótons? O neônio tem 10 prótons. O oxigênio tem quantos prótons? O oxigênio tem 8 prótons. O alumínio tem quantos prótons? O alumínio tem 13 prótons. Número atômico é o número de prótons. Lembre-se que se você pegar o número de cima e subtrair o número de baixo, massa menos prótons dá nêutrons. 22 menos 10, 12 nêutrons. 16 menos 8, 8 nêutrons. 27 menos 13, 14 nêutrons. Beleza? Número de elétrons. Elétron é igual a prótons menos a carga. Então, quantos prótons eu tenho? 10. Tem carga? Não. Então, quantos elétrons eu tenho? 10. Quantos prótons eu tenho? 8. Tenho carga? Tenho. 2 cargas negativas. Número de elétrons. Prótons, 8. Menos a carga. 8 menos 2, 10 elétrons. Beleza? Tem prótons 13 e tem carga 3+. Prótons 13 menos a carga que é mais 3, 13 menos 3 dá 10 elétrons. Mesmo número de elétrons, uma série isoeletrônica. Isoeletrônicos são importantes porque se eles têm o mesmo número de elétrons, eles têm o mesmo número de camadas, se eles têm o mesmo número de camadas, eles têm a mesma distribuição eletrônica. Ok? Grande abraço para você, continue focado, continue saudável, continue estudando. Bons estudos e até a próxima.